Começava a escrever, tipo, 11 da noite, tava vendo o sol nascer, assim. E existe essa barreira, né? A gente quebra isso quando a gente fala publicamente sobre HIV. Falar abertamente sobre tudo isso, de falar na internet sobre tudo isso. E é muita coragem, sim. Então, eu vou começar esse vídeo falando que depois de quase 2 anos, estou trazendo de volta para este canal o amor da minha vida. Essa menina, ela é atriz, ela é produtora, autora de livro, best-seller, famosa, influencer. Ai, que maravilha! A Bi já tá com o livro aqui, né? Tá! Né, a gente teve o Dia Mundial, 1º de dezembro, agora que foi essa semana, e eu fiquei muito feliz quando você aceitou o meu convite, porque eu queria que a gente conversasse. Pra você que ainda não viu o nosso vídeo, a gente tem um vídeo de quase 2 anos atrás, tem um no meu canal e tem um no canal do Drill, tá? O link tá no card e tal. Como é que tá a vida depois de tudo isso? Nossa, primeiro eu agradeço sempre, assim, é sempre... Quando você me fez o convite, eu obviamente aceitei de imediato, porque a gente se fala sempre isso um pro outro, né? Do quanto é bom quando a gente tá junto, do quanto é bom quando a gente troca tudo isso, quando a gente conversa sobre tudo que a gente conversa, e a gente se conecta em vários lugares, assim, então... E assim, é muito doido pensar que já tem 2 anos, né? Parece que foi em janeiro desse ano. São contas que não fecham. Eu lembro do primeiro evento que a gente fez junto, que foi lá na Impulse. Nem era um evento, tipo, pra gente, a gente foi como convidado, e aí os meninos chamaram e falaram assim, vocês não querem falar ali no palco, vocês? E aí a gente falou, vamos, tamo aqui, vamos. Após uns drinks, a gente falou, tá, eu tô um pouco alcoolizado, mas tudo bem. Mas você vive com HIV há quanto tempo? Esse ano fez 7 anos, em agosto. E aí, há 2 anos atrás, você tornou isso público. Isso. O HIV daquela época para hoje, em questão da sua percepção, mudou alguma coisa? Muda alguma coisa o fato de você falar sobre isso publicamente? Muda tudo, assim. Pra você ter uma ideia, antes de tornar público, eu não tinha nem contato, e não, assim, contato de trocar coisas, de conversar sobre o assunto com pessoas que vivem com HIV. Eu tinha, mas não sabia delas, né? Tipo, elas estavam ali, mas eu não sabia, a gente não falava sobre. Tipo assim, hoje eu tenho muito mais pessoas à minha volta que vivem com HIV do que pessoas que não vivem. Olha que loucura, assim. Depois que eu tornei público, começaram a me procurar, começaram, tipo, eu também. E aí vai se tornando amigos, vai se tornando ali mais uma das famílias que a gente vai construindo, né? Dessas tantas famílias. E eu acho inclusive, que isso é muito característico de homens gays. No decorrer da nossa vida, a gente vai construindo famílias, assim. Eu vejo muito isso entre os meus amigos que são homens e gays. A grande maioria ter tido questões familiares, e alguns são até expulsos de casa, outros não são aceitos, ou é muita briga, ou é muita discussão e tal. Então, meio que naturalmente a gente vai criando essas famílias. Mudou muito a minha visão em relação a questões práticas, assim, a questões de leis, de terminologias, de ter mais conhecimento, porque aí eu fui cada vez estudando mais sobre o assunto e cada vez falando mais sobre o assunto e gravando conteúdo e tudo mais. Todos os dias alguém que vê alguma coisa e me manda, porque lembrou, Adril, você viu que vai ter isso? Adril, dezembro vermelho, Adril, 1º de dezembro. Adril, você viu isso aqui sobre a cura? Todos os dias tem assunto, ou quando não são coisas assim, são pessoas procurando para serem acolhidas, serem ouvidas. Então, praticamente todos os dias eu falo sobre. E antes eu não falava sobre quase que nunca, assim. As questões pessoais se tornaram questões profissionais, né? Então, hoje isso virou meu trabalho, falar sobre isso, assim, nas redes sociais, e palestras, e no livro, e na vida. Eu tenho a sensação de que quando você se assume gay, você rompe com algumas barreiras, né? Quando você fala sobre HIV, você rompe com mais barreiras. E aí a gente chega num lugar onde a gente se sente inteiramente livre. O que eu tenho a sensação que é um sentimento que pouquíssimas pessoas têm na sua plenitude.
Se alguma coisa tirar minha liberdade, eu não vou fazer, eu não vou estar. Não faz sentido pra mim não ter a liberdade que eu tenho, a minha liberdade, a minha verdade. E existe essa barreira, né? A gente quebra isso quando a gente fala publicamente sobre HIV. Essa questão da liberdade, isso fica muito, muito latente, assim, após tornar isso público, realmente por isso, porque eu também depois de tornar público, também não consigo me ver mais numa situação onde eu não, que eu seja livre para dizer, para dizer o que eu penso, o que eu sinto. E é engraçado que sempre quando eu, às vezes, me pego em alguma situação de não me sentir livre, automaticamente vem na minha cabeça essa questão de tipo, caramba, como assim você tá sentindo isso, sendo que você abriu publicamente uma das coisas mais íntimas e pessoais da sua vida e você não vai falar isso, você não vai fazer isso, você não... E aí isso já quebra em mim, assim, aí eu já mudo ali a situação. Quando você fala abertamente sobre algo que é tão envolto de tabus e estigmas e tudo mais, a primeira coisa que muda talvez seja de fato isso, assim, você se sente realmente livre. A gente tenta pautar a nossa vida em fórmulas e em conceitos para que a gente se sinta mais confortável. Pelo lance de ser um homem gay, pelo lance do HIV, todos esses conceitos caem e a gente entende que não existe conceito porra nenhuma. Quer dizer, os conceitos existem, mas eles não são segurança de nada. Quando tudo mexe, a gente fala assim, tudo bem, gente, mexeu, porque não tem segurança, não existe segurança na nossa vida, não existe segurança no mundo. Quando você rompe com isso tudo, você fala, tá, não existe segurança, vou partir daí e fica mais fácil, fica mais leve. Desde do primeiro vídeo, assim, e as coisas acontecendo, e ainda recebo, né, muita mensagem de gente falando, tipo, parabéns pela coragem, né, você é muito corajoso em falar sobre e tal. E no início eu ficava meio assim, achava meio estranho isso, assim, de pensar assim, nossa, mas coragem, né, tipo, o que é a coragem? Falar sobre ou não é uma escolha. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que, de fato, precisa ter muita coragem, e que, de fato, somos muito corajosos. Falar abertamente sobre tudo isso, de falar na internet sobre tudo isso, porque a gente coloca em jogo muita coisa, relacionamentos, trabalhos, a nossa profissão, pelo simples querer ajudar e querer fazer pelos outros, enfim. Então, tipo assim, é preciso ter coragem, por exemplo, para parar de fumar, é preciso ter coragem para parar de beber, é preciso ter coragem para se tornar vegetariano, coisas que um sistema todo meio que te empurra e te obriga a fazer aquilo daquela forma. E quando você rompe com aquilo, você tá sendo subversivo a esse sistema todo, entendeu? Então, por isso que é preciso ter muita coragem. Eu queria que você me dissesse uma coisa extremamente positiva e uma coisa extremamente negativa sobre a exposição de falar de HIV na internet. Uma coisa extremamente negativa dessa questão invasiva que às vezes acontece de pessoas que às vezes acham que por você falar sobre, você tem todas as informações e todas as respostas para tudo. Então, as pessoas às vezes me procuram querendo que eu dê respostas para questões como se eu fosse um médico infectologista, como se eu fosse um psicólogo. E elas não entendem que eu só sou uma pessoa que vive com HIV e que fala sobre, que compartilha as minhas vivências. Tem ali também uma pequena parcela de maldade que acontece em alguns momentos, mas que eu acho que é muito pouco, então eu nem considero como algo negativo, assim. Não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a pessoa que mandou essa mensagem. É aquela velha história de que diz muito mais sobre essa pessoa que enviou do que sobre a gente. Quando a gente atinge essa maturidade de entender isso, então isso passa despercebido. O lado positivo de ter tornado isso público, sem dúvida alguma, assim, para mim, é justamente o poder ajudar o outro, assim, é o poder acolher o outro. Nós temos a possibilidade de fazer pelo outro, de fazer por outros alguma coisa, e essa alguma coisa nos faz feliz demais, assim. E no meio disso tudo, você escreveu um livro. Por quê? Por que não? Por que não? Assim, né? Ué, como que isso aconteceu?
Foi uma loucura isso, assim. Eu sempre quis contar a minha história, só que eu sempre achava pretensioso demais, assim. Eu só tenho 34 anos e aí eu vou contar a minha história, que vai ser uma biografia e tal. Não, vamos deixar pra quando eu tiver 80, sabe? Porque aí vou ter, tipo, muita vida pra contar e tal. E aí até que eu gravei o programa do Canal Brasil, contando a minha história, né? Ali contando a história da minha vida, uma parte da história da minha vida e tal. E aí no final do programa, quando a diretora, ela faz 2 perguntas, assim, ela pergunta: qual é o seu maior medo? Tenho. De ser esquecido. E aí ela pergunta: e seu maior sonho? De ser uma história bonita pra ser contada. E o programa encerra ali, né? Aí entra Belchior e tal. Aí ela tava, assim, atrás da câmera, assim, ela tava muito emocionada e ela abriu os braços, assim, ela falou: você acaba de ser. E aí quando ela falou: você acaba de ser, me veio um negócio assim, caramba, tipo, eu acabei de ser uma história bonita que vai ser contada, que foi registrada, que vai estar aí, que vai ficar aí. Mas que legal seria se eu tivesse esse registro escrito, né? E fiquei com isso mais quente ainda dentro de mim e tal, mas também fui deixando de novo pra lá e tal, engavetando essa vontade. E aí quando foi quase no fim do ano passado, uma mulher um dia me mandou uma mensagem, uma senhora assim: Drill, como eu faço pra comprar o seu livro? Aí eu falei pra ela, tipo, mas eu não tenho um livro, né? Eu não escrevi nenhum livro. Ela falou assim: não, você escreveu um livro, gente, não é possível. Eu vi um vídeo seu, onde no vídeo você tava divulgando o seu livro, mostrando a capa. E eu lembro que era uma capa, assim, toda colorida. E que o livro chamava Vidas. E aí eu fiquei extremamente chocado, assim, porque eu ainda não tinha pensado em nome, em capa, em nada, assim. Se um dia eu escrever, eu te aviso e tal, não sei o quê. E aí veio pandemia. Cancelou todos os compromissos. Tive semanas de muita angústia, semanas de muito medo, semanas de muita raiva, semanas de muita alegria. Eu tive uma mistura. Até que um dia eu, muito ansioso, assim, em casa, eu pensei, tipo, e se eu sentar agora e escrever, e começar a escrever? E escrevi Vidas. Aí parei, assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? Como escrever um livro? Aí fui pro Google, como escrever um livro? Aí tem tutoriais de como escrever um livro. E aí eu fui criando o sumário com alguns títulos. Se eu vou falar sobre todas as vidas que eu tive, eu quero começar dizendo sobre a primeira vez que eu nasci. Depois eu quero falar sobre como era aquela experiência de viver na casa da minha avó, criado pelos meus avós, a nossa sorte de sermos atores, assim, né? Porque eu fui a fundo como sendo uma experiência de vivência mesmo, assim. Então, uma lembrança minha de infância é que minha mãe me colocava na frente da TV pra assistir show da Xuxa e ela trazia, tipo, um copo de café com leite, um pão com manteiga, e eu lembro de eu molhar o pão com manteiga no café com leite e comer. Fiz café com leite, eu peguei pão com manteiga, eu botei Xuxa pra tocar, viver aquilo de novo, sentir aquele sabor, sentir cheiro, e também usei o Google Maps. E aí pelo Google Maps eu fui na escola que eu fiz prezinho, eu fui na casa dos meus avós, começava a escrever tipo 11 da noite, tava vendo o sol nascer, assim, e eu tava lá digitando e eu pensando, tipo, não, eu vou até o final desse capítulo, assim, chorando e chorando. E eu lembro que quando eu terminei me veio isso, assim, tipo, tá, e agora? Só que aí no dia seguinte, eu acordei e tinha uma editora que começou a me seguir no Instagram. E aí eu chamei pra conversar e falei, olha que doido, eu tô procurando uma editora. E eles falaram, tipo, que legal, mas o que você escreveu? É uma ficção? É o quê? Conta mais pra gente. Questão de 2 dias a gente já tava discutindo valores e orçamentos e contrato. Já tá aí quase 200 livros vendidos. E tá indo, e as pessoas estão me procurando e perguntando como eu faço pra comprar, como eu faço pra comprar. E é tudo direto comigo, assim. Então eu tô fazendo tudo. Deixa um último recado. Você, o que você tem pra dizer pra esse mundo aí? Disso tudo que a gente tá vivendo, do quanto foi importante a gente olhar pra gente, assim, olhar pra dentro e nos encontrar e nos entender em muitos lugares. Independente se você vai escrever algo, ou vai gravar algo, ou vai... Não, mas na sua vida, sabe? Revisite esse passado de uma forma muito bacana e madura e se reconcilie com ele, assim. Que todos nós temos uma história muito bonita para ser contada. E ela só precisa ser ouvida. Conte a sua história, seja para uma pessoa, seja nas redes sociais. Porque a gente vai envelhecendo e as lembranças vão sendo apagadas. E respirem. Respirem. Ai, mas obrigado mesmo, meu amor. E comprem o livro do Drill.
Instagram, YouTube, vai estar tudo relacionado, vai estar tudo aqui na descrição, vão aparecer nos cards, tudo. E corram atrás de conhecer essa pessoa incrível que ele é. E muito obrigado, amorzinho, por estar aqui nesta semana, né? Que pra gente é a semana que a gente... Oi, que as marcas falam, você, o negócio positivo, você, que a gente fica... E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até semana que vem.